CBN Eleições 2022. A partir deste momento, estamos em transmissão ao vivo e simultânea em nossas emissoras de rádio e TV nas cidades de Campo Grande, Três Lagoas, Paranaíba e Aparecida do Taboado, além dos nossos canais nas redes sociais. Eu, Daniele Escher, e a jornalista Lígia Sábica estamos nos estúdios da CBN Campo Grande para mais uma entrevista da rodada com os candidatos ao Senado por Mato Grosso do Sul. Na semana passada, ouvimos Jefferson Bezerra, do Agir, e Anísio Toquio, do PSOL. Dani, eu relembro aí que nós estamos levando informação para quase 800 mil eleitores que estão aptos a votar nesses municípios aí de cobertura do nosso grupo RCN. Isso representa quase 40% do eleitorado sul-mato-grossense. É muita gente, é muita responsabilidade, né? E pelas regras dessa rodada, aceitas pelos representantes dos partidos, o candidato da sigla com representatividade na Câmara Federal terá 40 minutos para responder ao questionamento nosso e expor aí suas ideias. Hoje nós recebemos aqui o candidato do União Brasil, Luiz Henrique Mandetta. Bom dia. Bom dia, Lígia. Bom dia, Dani. Bom dia, CBN. Se todos fossem iguais a vocês, né? Que debate lindo que ia ter. 800 mil eleitores. Eu tive sexta-feira em Aparecida do Taboado e Paranaíba. Muito bom falar novamente com aquela região maravilhosa do nosso estado. Bom, Mandetta é campograndense, tem 57 anos, casado, pai de 3 filhos, se formou médico com especialização em ortopedia pediátrica. Em 2005, assumiu o primeiro cargo público como secretário de saúde em Campo Grande, a convite do seu primo, então prefeito Nelsinho Tradi. Em 2010, foi eleito deputado estadual, reeleito em 2014. Em 2019, assumiu o Ministério da Saúde. O senhor ficou aí até abril de 2020, no início da pandemia. Já foi filiado ao PMDB, DEM e agora ao União Brasil. É isso? União é o DEM. Com a fusão, isso, né? Candidato, parte da população tem demonstrado aí um interesse muito grande por renovação. Isso já algumas eleições vem ocorrendo. O senhor que já foi deputado federal aí por 2 mandatos, participou de diversas comissões, o que o senhor teria para apresentar de diferente para esse eleitorado? Eu acho, Lígia, que a gente tem um eleitorado agora querendo resultado. Querendo saber para onde que você aponta. O Senado da República são os interesses do Estado de Mato Grosso do Sul. É onde a União se iguala. Nós vamos eleger 8 deputados federais por Mato Grosso do Sul. São Paulo vai eleger 81 deputados federais, porque tem muito mais gente em São Paulo do que aqui. Agora, Senado não. Senado, uma vaga, um eleito por Mato Grosso do Sul, um eleito por São Paulo. Fica igual à União. E eu venho das políticas sociais, eu venho da saúde, eu venho da educação, eu venho da assistência social, eu faço as políticas que dizem respeito ao dia a dia das pessoas, as pessoas em situação de muita vulnerabilidade. Fui presidente de frente parlamentar de pessoa com deficiência, conheço, sei como funciona Brasília para dar os resultados que a gente precisa. Agora, é muito claro que o sistema de saúde de Mato Grosso do Sul, há 27 anos no papel, não foi de lá retirado. E essa é a grande luta que a gente tem para ver se a gente consegue, através do Senado, fazer os polos regionais de saúde de Dourados, que está com uma rede pequenininha, de Três Lagoas, que eu consegui fazer o hospital e equipar, né? Aqui da UANA, que é uma rede que é um vazio de assistência, Coxim, que fez um regional, mas o hospital é municipal, e a Costa Leste, onde está nos ouvindo. É a luta exatamente para a transformação de realidades. Eu acho que o eleitor está muito atento. Não é apenas renovação, não. Eu não fui candidato em 2018, achei que nada me encantava. Agora não. Agora eu acho que a gente tem um encantamento para fazer de Mato Grosso do Sul um lugar melhor de se viver. O senhor acha que no Senado o senhor pode fazer muito mais do que como fez em 8 anos como deputado federal? Com certeza. O Senado é uma casa, primeiro, revisora da Câmara. A Câmara você tem que articular com muitos estados. O Centro-Oeste
são bancadas pequenas, tanto Mato Grosso do Sul quanto Mato Grosso, Goiás um pouco maior, mas pouco articuladas entre si. O Senado, se nós tivermos a articulação política correta, dá para a gente fazer boas tratativas para indústrias novas aqui, para mais recursos. A gente vai fazer uma rota bioceânica e a gente imagina que a rota é um asfalto e uma ponte. Não é. Você vai ter que fazer relacionamento de alto nível com o Paraguai, com a Argentina, com o Chile, fazer toda a parametrização sanitária, aduaneira, né? Você tem ali um ponto enorme de discussão com a Comissão de Relações Exteriores para poder ser feito. Nós temos um tratado Mercosul, Comunidade Europeia, que diz respeito a nós aqui em Mato Grosso do Sul. Nós temos uma energia elétrica em Mato Grosso do Sul, que é a terceira mais cara do país, porque a gente subsidia outros estados. Ali no Senado é o ponto de enfrentamento. Então, no Senado, eles partem do princípio de qual é o perfil do senador com os quais eles estão dialogando. Se teve alguém que foi testado e é tido como uma pessoa de posicionamento intransigente pelos seus pontos de vista, pelo Mato Grosso do Sul, eu tenho certeza que a gente vai fazer o melhor Senado da República. Nós temos perguntas enviadas pelos nossos correspondentes do interior do estado e vamos começar por Maracaju. Bom dia, Vanessa Bordim, de Maracaju, região centro-oeste, aqui do Mato Grosso do Sul. A pergunta é para o candidato ao Senado, que foi ministro da Saúde do governo Bolsonaro, traz um pouco dessa experiência no Ministério. Qual seria para o Senado a sua proposta para atender não só o estado do OMS, mas a nossa região específica de Maracaju, região de Jardim, Bonito, Bodoquena, para ajudar na saúde também? Como eu estava dizendo antes, a gente precisa fazer o polo regional. Sabe o que é um polo regional? Às vezes essa palavra fica muito distante das pessoas, né? O último hospital regional construído com proposta de regional foi a época do Pedrocian. Ele fez o Hospital Rosa Pedrocian, Hospital Regional Rosa Pedrocian, para atender uma região. Qual é a característica desse tipo de hospital? Ele tem que ser mantido e proposto para atender um conjunto de cidades e gerido pela Secretaria Estadual de Saúde, que tem os maiores recursos e as maiores opções de fazer essa coordenação da região. 97% da população sudoeste do estado, e aí inclui Jardim, Guia Lopes, Aquidauana, Anastácio, Nioaque, descendo ali embaixo até Porto Murtinho, Bonito, Bodoquena, 97% é 100% SUS dependente. E é o local que a gente tem o maior vazio de atendimento. Ainda são aqueles hospitaizinhos pequenos, antigos, da época da misericórdia, onde você tinha indigentes e pagantes, pequenas obras, pequenas iniciativas e um enorme vazio ali naquela região de assistência. Não tem ali as policlínicas, e elas estão distantes dos especialistas. Então você tem um acesso na atenção básica e aí um enorme de uma parede na realização de exames complementares. Ali a gente tem que colocar os aparelhos de saúde. Maracaju ainda se organiza propriamente, uma cidade que tem condições de se organizar, mas muito distante do que é necessário. Três Lagoas implantou recentemente um hospital regional. Foi um hospital, um prédio feito ali na época daquele MS2 forte, era uma contrapartida, foi uma luta nossa da saúde para que a contrapartida fosse um hospital. Aí o prédio levou 8 anos para ficar pronto. Eu, enquanto ministro da Saúde, recebi o governador do estado lá no Ministério da Saúde, falei, vamos fazer todo o equipamento, para não inaugurar o prédio, né? É comum isso na saúde, inaugura-se o prédio, depois fala, agora vamos comprar o equipamento. Então eu mandei fazer todos os equipamentos. Então ele é um hospital equipado. Por que ele não está funcionando? Porque não fizeram recursos humanos. E saúde é eminentemente recursos humanos. Tinha que ter feito o processo seletivo da enfermagem, dos técnicos, dos fisioterapeutas e definir a linha de cuidado. Então ele é um hospital regional que está lá montado, está atendendo só pediatria, só ambulatório, porque eles estão querendo decidir por uma OS, que é um tipo de organização privada para administrar o hospital, o que causa muita preocupação
em qual vai ser o perfil desse hospital, se ele vai realmente fazer essa diferença na questão de gestão do Estado. Eles acabaram de inaugurar lá, inclusive, a UTI neonatal, que vai desafogar Campo Grande, isso, que é uma situação muito complicada, né? A gente lá sabe. Você tinha o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, que é um hospital que fazia esse trabalho também, e agora eles têm que ir colocando para funcionar. Quando a gente fala de hospital regional, hospital de 300 leitos, 400 leitos, com todas as especialidades, eles são hospitais que têm que ir da baixa, média e chegar na alta complexidade. Três Lagoas tem curso de medicina, ali não tem um hospital universitário, então ele se presta também para que se faça o convênio para formar a enfermagem, o físio. Três Lagoas recebe muita influência do interior de São Paulo, então você tem que trazer convênios ali perto de transferência de tecnologia. Qual que é é uma gestão bem complexa. Qual que é a dificuldade, candidato, de transformar isso que o senhor está falando em realidade? Porque a gente vê essa situação em vários locais e ela se repete. A decisão política, e isso parte por governo do Estado. Você pode, enquanto senador, trazer o recurso, mas se não tiver a decisão política do governo do Estado, eu me lembro que no governo, acho que foi Zeca, ele fez o Hospital Regional de Coxim. Você passa lá, está escrito Hospital Regional de Coxim. Mas acho que foi o governo André, e depois esse continuou. Ele é de gestão municipal. Coxim não tem força para bancar o atendimento de saúde de Sonora, de Alcinópolis, de Figueirão, de Rio Verde. Então a referência para lá, ele não resolve. Ele fica aberto, mas ele fica de baixa resolutividade. Precisa a decisão política de interiorizar, de fazer uma carreira, de dar incentivos, de induzir que esse trabalho funcione lá na ponta. Senão você fica com a estrutura e fica fazendo somente procedimentos periféricos. Dourados é o nosso maior calcanhar de Aquiles, porque a rede de saúde de Dourados, hoje, ela aguenta 150 mil pessoas. Só a cidade de Dourados é 250 mil. Mas a macro-região, que a área de influência de Dourados, chega a 1 milhão de pessoas. Eu estava fazendo tratativas com o Paraguai, com o ministro da Saúde, para fazer o primeiro hospital binacional, porque Ponta Porã tem 100 mil habitantes e Pedro Juan tem 135 mil, e ali você não consegue diferenciar, é uma fronteira seca. Então seria o hospital o primeiro, 50% de custeio paraguaio, 50% de custeio brasileiro. São soluções que partem da decisão política. Nós temos, acho que, Dani, uma pergunta em relação a isso, né? Que vem lá da fronteira. Eu tinha combinado aqui de chamar a pergunta da Ana Cristina, de Três Lagoas, porque falamos aqui de Três Lagoas, mas agora que o candidato falou aí também da fronteira, eu vou pedir para a gente soltar a pergunta que vem lá da fronteira com o Paraguai. Bom dia, candidato. Sou o Carlos Monforte. Aqui na nossa fronteira, né, em toda a fronteira do Mato Grosso do Sul com o Paraguai, nós temos aquela realidade dos brasiguaios, né, que são cidadãos e cidadãs que residem no lado paraguaio, mas são atendidos pelo SUS e buscam atendimento no SUS, na saúde pública do lado brasileiro. Esses cidadãos e cidadãs não constam no cadastro oficial para recebimento de recursos, né, por parte da saúde pública, vamos dizer aqui, de Ponta Porã. Qual que é a proposta que o senhor tem para que se mude essa realidade, né? Porque esse cenário cria uma série de transtornos aqui na fronteira, no atendimento a esses pacientes brasiguaios, principalmente em casos de emergência. Olha, Carlos, não é somente o brasiguaio. Eu costumo dizer que o mosquito da dengue, ele não é municipal, nem estadual, nem brasileiro, nem paraguaio. Ele é o mosquito da dengue. Se ele tiver criadouro em Pedro Juan, ele vai afetar Ponta Porã. E assim todas as situações de saúde. Não há outro caminho a não ser sentar à mesa com Pedro Juan, com o Paraguai. O exemplo que eu dei do hospital binacional, feito na faixa de fronteira, ele seguiria a lógica da bioceânica. Itaipu fez uma ponte lá em Foz do Iguaçu e uma ponte em Porto Murtinho. Ora, se você está fazendo para passar trânsito de mercadorias, por que não fazer com o mesmo critério, fazer o trânsito de pessoas? Ali o Paraguai não tem sistema de saúde robusto, o Brasil tem, mas são inúmeras faculdades de medicina do lado do Paraguai, vocês conhecem, são quase 16 mil brasileiros fazendo medicina do lado do Paraguai, sem um hospital de ensino, sem um local para desenvolver. Então, ali precisa de Senado, precisa de tratativa Brasil-Paraguai
E a gente está falando de Ponta Porã, mas isso ocorre, por exemplo, Bela Vista do Paraguai acontece também. Na nossa linha de fronteira, as cidades, principalmente as com divisa seca, lindeiras, a doença ela não guarda nenhum tipo de barreira. A fronteira é uma invenção nossa, a doença não. Então, candidato, o senhor coloca aí como proposta, inclusive está no seu plano, né, nas suas propostas de mandato, a construção, a implantação, né, aliás, de aprovação para a implantação de um hospital binacional. Só que a gente sabe, assim, que o SUS, no país todo, os hospitais que atendem pelo SUS, as clínicas, reclamam da defasagem de valores, né? E a gente sabe que se fosse uma má gestão dos conveniados, talvez não fosse esse problema generalizado. E a gente vê que esse problema é generalizado pelo país. O senhor já esteve à frente da Comissão de Financiamento da Saúde Pública no seu primeiro mandato como deputado federal, lá em 2013. De lá para cá, o que foi feito, o que precisa ser feito para a correção desses valores, para conseguir ter um atendimento até melhor do que é feito hoje, né? Porque a gente sabe que faltam aparelhos, né? Eu vou dar até um exemplo básico para o senhor de uma pessoa que nos procurou na quinta ou na sexta-feira com uma criança em Campo Grande com 2 anos de idade que tinha machucado um dedo, quebrado, deu um acidente, procurou a UPA falou, olha, para agilizar o atendimento, nós estamos com o nosso aparelho de raio-x quebrado, vai no particular e volta. É um absurdo isso. Então, essa criança já foi operada, depois ela foi encaminhada. No final de semana mesmo ela já foi operada, mas é um absurdo isso, né? Com certeza. Nós temos um sistema de saúde, Lígia, que tem 32 anos. Até 1988, e eu me lembro bem porque a minha turma de medicina formou exatamente nesse ano onde se assinou essa sentença na Constituição de que saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Antes disso, nós tínhamos indigentes, que eram os que eram atendidos pela misericórdia. Eram 2 tipos de brasileiro, e os pagantes. Esse sistema está sendo construído. E esse sistema você leva pelo menos 100 anos para você falar, o primeiro brasileiro que nasceu no SUS, em 1989, a expectativa de vida dele. Nós não tínhamos nenhum posto de saúde, nós não tínhamos programa de vacina, nós não tínhamos programa de pré-natal, nós não tínhamos programa de transplante. Então, ele é uma história de caminho a ser construído. Qual é o nosso grande obstáculo? Mas não é 2 muito pilares. Tempo? Não é muito tempo? Não, mas para nós chegarmos no ponto de excelência, de nós termos resolutividade, quer dizer, resolver o problema da pessoa perto de casa. Eu estava, por exemplo, na Viraí, eles estão pedindo instalação de hemodiálise, porque as pessoas andam 200 quilômetros. Praticamente não temos especialidades no interior do estado. A dor da mãe daqui de Campo Grande com a filha do dedo quebrado, ela é a mesma dor da mãe de Sonora. Sim, mas qual é a dificuldade para A dificuldade é que para você arrumar o valor quando a gente chega e não é na comissão de saúde, né? É na comissão mista de orçamento. Eu fui presidente da comissão de Seguridade Social e Família, não da de orçamento. Quando a gente chega lá, a gente disputa os recursos. A gente disputa com educação, a gente disputa com o lobby do agro, que quer juro subsidiado, que tem uma bancada com mais de 200 deputados federais, com mais de 40 senadores. Você vê, é um setor muito rico, muito sobre-representado e que defende os seus interesses para fazer a estrada, para fazer a ponte, para comprar trator, para agricultura familiar. E importante, a gente disputa com várias. A saúde tem um mínimo constitucional, que foi uma luta enorme em 2014, a gente colocar, olha, o governo federal é obrigado a colocar esse mínimo aqui. Nesse ano, na mensagem do orçamento, e é bom que as pessoas saibam, foi retirado o dinheiro da saúde porque ele agora está no chamado RP9, no orçamento secreto, que é uma coisa nova que criaram para que os deputados façam. Então, eles estão contando com o orçamento secreto para direcionar para a saúde. O piso da enfermagem foi votado por este Congresso há 3, 4 meses atrás e foi suspenso ontem. Suspenso pelo ministro. Quer dizer, qual é o impacto? 16 bilhões. A comissão de orçamento está aberta. Quem tem que dar essa resposta agora de colocar 16 bilhões
já que eles aprovaram a lei, é a Comissão de Orçamento. É uma luta. Se a gente quer saúde, a gente tem que mandar representante ligado à pasta da saúde para lutar. Já que o senhor falou nisso, como é que o senhor vê essa interferência do Supremo aí nessas decisões do Congresso? Porque isso está acima, o Congresso decidiu, né? A gente está vendo aí uma disputa realmente de poder entre os poderes. O Supremo é o órgão que analisa a constitucionalidade. Existe, sim, esse princípio de quando você vota uma lei que tem impacto no outro ente da federação ou num setor, vamos supor que o Congresso decida falar que um professor tem que ganhar 100 mil reais. Esse Seria dinheiro ótimo, tem que vir de algum louvável. lugar. Mas ao mesmo tempo que ele vota, ele tem que dizer, e este dinheiro vai vir daqui. Senão ela vira uma lei questionável. Eu acho que o que eles fizeram não foi anular. Ele levantou, ele suspendeu os efeitos e falou, dos 60 dias, que é para essa comissão de orçamento e esse Ministério da Saúde chegarem e falarem, olha, é possível, eu vou colocar os 16 bilhões, ou vou colocar 8 e vamos fazer gradativo em 2 anos, 8 esse ano, 8 no ano que vem. Precisa a sociedade entender que a independência dos poderes existe, ele pode se manifestar. A harmonia é que está quebrada dentro do país. Para a gente encerrar essa parte o bloco aqui, saúde. O Bloco Saúde, o senhor falou aí da dificuldade de gerenciar os recursos dentro da comissão de orçamento, dentro da aprovação. Da luta que é ali. Mas a saúde, todas as eleições, a saúde é colocada como o pilar, prioridade para qualquer candidato, ainda mais no seu caso que é médico, que foi ministro o dia inteiro. Como resolver isso, então? Lídia, eu vejo os candidatos que nunca fizeram nada pela saúde, eu estou vendo as propagandas, até dos meus concorrentes, né? A minha prioridade é saúde. Eu sou quem mais fez pela saúde. Eu fico olhando aquilo e falo, e o eleitor do outro lado, né? Porque eu nunca vi alguém pedir voto sem dizer que ia colocar os recursos em saúde e educação. Mas depois que chega lá, para a gente falar para essa gente, então vamos cumprir os pedidos, a gente vê que o comportamento é bem diferente. Lutar por saúde, lutar pelo SUS, lutar por pessoa com deficiência, para inclusão, não é fácil, porque eles são silenciosos e o trabalho em saúde ele não deixa muita marca política. Os políticos gostam de fazer chafariz, para colocar uma placa lá. Esse chafariz foi feito pelo executivo tal. Mas é a democracia. A pesquisa aqui no nosso estado deu 53% do estado de Mato Grosso do Sul está pedindo que se organize o sistema de saúde. E não é invenção minha, ele está no papel. O Plano Estadual de Saúde é maravilhoso de Mato Grosso do Sul. São os hospitais, 10 policlínicas para fazer os exames complementares para a roda girar e uma política de recursos humanos. Eu já participei de campanhas com governadores, inclusive esse que está deixando agora, que eu tinha uma expectativa enorme. Falar, puxa, é a nossa geração, agora nós vamos fazer. Aqui no Mato Grosso do Sul optou-se por fazer mutirão, por fazer campanhismo, como a gente chama, que você dá uma falsa sensação de que está fazendo, principalmente cirurgia de catarata. Fizemos tantas, dá aquela sensação de que agora vai, mas, na verdade, os alicerces do sistema estão todos aí abandonados há muitos anos aqui em Mato Grosso do Sul. Eu queria só encaixar aqui uma última pergunta em relação à saúde. Eu sei que vocês já trouxeram aí muita coisa, mas a gente acompanha essa situação da Santa Casa, né? Então, a Santa Casa vem a público e diz que a conta não está fechando, que a tabela do SUS está defasada. O Hospital de Câncer também recentemente divulgou aí na própria internet, né? Fez um comunicado dizendo que a conta não está fechando, volta e meia fala que vai ter que segurar o atendimento por um ou outro motivo. Então, assim, eu queria só que o senhor falasse agora, concluísse agora o que objetivamente o senhor pode fazer como senador em relação a isso, né? Todos esses problemas. O senhor já falou na descentralização, no atendimento no interior, mas essa coisa da conta que não fecha, seja por isso ou por aquilo, o que pode ser feito pelo senhor caso o senhor seja senador da República, efetivamente? Porque muito disso está nas mãos do governo, né? A gente sabe disso, do executivo, mas e o senhor como senador? Mais recursos para a saúde e mais instrumentos de gestão. São 2 pilares. Pouco dinheiro mal administrado é o pior tragédia que tem no mundo. Aqui no nosso estado, eu me lembro quando eu assumi a secretaria, teve o colapso da rede hospitalar. Santa Casa trancou a porta. Maternidade Cândido Mariano ia fechar. São Julião estava fechando, ia ser transformado num
num lugar de idosos. A irmã Silvia falou, eu não tenho mais condições. Nós gastamos quase 5 anos fazendo a recomposição do equilíbrio. Agora, isso tem que ser feito ano a ano, dia a dia. Campo Grande passou por um sistema de saúde que experimentou um sistema que tinha um norte, depois ele caiu no período Bernal enormemente. E agora vai ter que ser reestruturado. Lá no Senado, o que dá para fazer? Mais recursos e mais instrumentos de gestão, que é o que a gente pode fazer, porque é o que a gente pode se comprometer a fazer, representando este anseio da população. Eu preciso mais garantias. Eu faço ortopedia pediátrica, que foi o que você colocou aqui. Eu sou da rede APAI, da rede Pestalozzi. Eu tenho crianças que eu deveria operar com 4 meses, 6 meses de idade para ter a melhor chance. Eu só consigo sala cirúrgica depois de 2 anos e meio. E eu estou lá disposto a fazer, pronto para fazer, com equipe para fazer, não tem espaço. Porque a rede está muito menor do que ela devia ter. A gente tem um déficit muito grande. Então tem que arrumar o dinheiro também para construir o hospital, construir os equipamentos. E isso pode ser feito com representação temática. Olha, minha agenda é essa. Eu preciso organizar o meu povo. Eu preciso fazer o meu povo sair desse sofrimento. Quando vem as votações, que o governo tem muito interesse num outro tema, é a hora que você fala, ok, vamos ver que projeto é esse, mas eu quero recursos para a saúde de Mato Grosso do Sul. É assim que você faz. Agora, você não planta alface esperando colher jiló. Muitas vezes, quando vem o recurso, que foi o caso das emendas parlamentares que a gente colocou esse ano, em algumas matérias nossas, as emendas foram liberadas, inclusive, chegaram ao município, mas não foram repassadas aos hospitais. Gestor local, né? Secretário municipal de saúde, secretário estadual de saúde, quando você tem o recurso e ele não chega, é a total falência da gestão, né? Se você está com essa carência de recurso, eu me lembro que a bancada de Mato Grosso do Sul, ela sempre foi muito amistosa para receber os pleitos. Eu falava para os prefeitos, vem aqui, governador, traz o projeto. Traz o pedido para a gente fazer. Muitas vezes Mato Grosso do Sul não tinha nem iniciativa de pedir o projeto. Então, quem está no legislativo, ele luta, ele tensiona. Se tem uma pessoa que onde anda, as perguntas são sempre relacionadas a esse setor, sou eu. E eu fico sempre naquela... Se eu não fizesse pelo de Três Lagoas, se eu não falasse, olha, vocês me tragam aqui o projeto de Dourados. Está aqui o dinheiro, eu vou depositar na conta para poder ser feito. A gente não teria concluído, a gente não estaria nem começando o de Dourados. Vem aí uma pergunta, então, de Três Lagoas. Olá, candidato, bom dia. Aqui é Ana Cristina Santos, de Três Lagoas, e eu gostaria de saber qual é a proposta do senhor, caso eleito senador, para a área de saúde no setor psiquiátrico. A gente sabe que existe uma carência muito grande em Mato Grosso do Sul de clínicas psiquiátricas, muitas pessoas precisando de uma internação, por exemplo, por conta do vício com as drogas, entre outros problemas. O senhor, que já foi ministro da Saúde, é um conhecedor desses problemas. E se eleito, o que pretende fazer para ajudar essas pessoas? Saúde mental é o principal agravo que vai levar as pessoas a procurar saúde no século XXI. O Brasil, como o mundo todo, quando a psiquiatria melhorou os remédios, entendeu pela luta antimanicomial fechar aquela chaga aberta, aquela ferida aberta, que era aquele depósito de pessoas, alguns nacionais, como Juqueri, emblemáticos daquilo, né? Mas não atentou para a explosão dos químico-dependentes. Então, diminuiu, melhorou muito o controle medicamentoso ambulatorial desses casos de esquizofrenia, de depressão, dos clássicos de psiquiatria, mas ficamos sem nada para os químico-dependentes. Não há uma cidade que você não veja pessoas igual zumbis, que são viciadas em crack, viciadas em todo tipo de substância psicoativa. Além de você ter que trabalhar na questão da educação, da prevenção, da política de esporte, de cultura, para esse jovem não entrar nisso daí, no Mato Grosso do Sul inteiro só tem 2 hospitais psiquiátricos, um em Paranaíba e um em Campo Grande. E só não foram fechados pelo governo federal porque houve uma decisão de Paranaíba e uma decisão de Campo Grande de não fechá-los. Aqui é o nosso lar, e lá em Paranaíba eu visitei agora na sexta-feira. 90% de quem está internado é químico dependente.
Aí essas pessoas acabaram sendo absorvidas por essas comunidades terapêuticas ou religiões fazendo um trabalho aonde o Estado não chega. Aqui em Campo Grande não tinha nenhum CAPS, não tinha uma rede ambulatorial de saúde mental. Eu montei 10. São as mesmas 10 que estão até hoje. Precisa de 30. O interior do estado não tem praticamente rede CAPS, são muito poucos, álcool e drogas muito poucos. Então, nessa questão das clínicas, nós fizemos uma política de fechamento total dessas clínicas no país, nos anos 90 e nos anos 2000. Agora nós estamos sentindo falta do local para internar também uma doença psiquiátrica, que é a dependência química. E falta a rede ambulatorial para os pacientes de doença mental. A Santa Casa, por exemplo, chegou a inaugurar Fechou. uma ala e não chegou nem a funcionar essa ala Fechou. há 2 anos atrás, né? Fechou. A psiquiatria da Agora, Santa Casa era um dos baluartes da saúde mental. Agora, fechou. esse problema, ele não deveria ser só da saúde, né? Ele deveria ser junto com segurança pública, com assistência social muito mais e amplo, trabalho, educação, trabalho, educação, então é muito igreja. mais profundo, é uma pauta né? das sociedades do mundo inteiro. Os Estados Unidos são o país que mais gastam dinheiro com repressão a drogas e etc. É o país que mais tem consumo. Eles têm lá uma agenda muito complicada. A Europa também discute isso de uma maneira muito intensa. Nós aqui deixamos de ser uma passagem de drogas para ser um centro consumidor. O PCC, o crime está transnacional, ele está no Paraguai, ele está na Bolívia, ele está dominando a fronteira, ele está entrando. Nós não temos policiamento em porta de escola. O tráfico, ele procura capital. As operações contra o acúmulo de capital, lavagem de dinheiro, que é enorme no Brasil e no nosso estado. Então você tem uma agenda muito grande de segurança e principalmente de educação. Se nós não tivermos a escola em período integral, fundamental e médio no Brasil, nós vamos continuar entregando nossas crianças e jovens para o tráfico. Candidato, tem um ouvinte aqui, o Márcio de Três Lagoas, que ele está justamente se manifestando sobre essa questão do piso da enfermagem, né? A gente falou disso aqui no início da entrevista, mas ele quer se colocar, né? Ele está dizendo que ele acha, né? Justamente perguntando, o senhor acha certo que esses políticos corruptos ganham, já que a classe da enfermagem não tem valor? Estamos chateados com o que fizeram com a classe. Ele considera isso uma humilhação. Eu considero também. Eu acho que a enfermagem, na pandemia, quem cuidou, quem pôs a mão é a enfermagem. Eles nunca reclamaram de falta de condição de trabalho. Foi uma das categorias que mais perdeu vidas. E os qual é a enfermeiros saída? contaminaram seus pais, suas mães. O senhor acha que isso vai ter solução nesses próximos 60 dias? Isso só tem solução política com... nesses 60 dias se os atuais deputados federais e senadores que estão lá, que votaram a lei, colocarem no orçamento da saúde o dinheiro para poder fazer valer a lei que eles votaram. Bom, então vamos aproveitar o restante da entrevista. E a gente tem que cobrar deles. Faltam 10 minutos. Vamos falar de escola em tempo integral. Que isso muda toda uma sociedade, a gente sabe disso, e está no seu plano também. Como é que o senhor pretende viabilizar isso como senador? A gente está fazendo um dever de casa no Fundeb. A gente está aumentando o valor do Fundeb. Você tem alguns estados como Pernambuco, até o Ceará, Sobral, que já tomaram a decisão política de ampliar para o tempo integral. Qual é a diferença da escola anos 70, 80 para a atual? As mulheres foram para o mercado de trabalho. E você não pode pegar uma criança, botar das 7 às 11 e depois deixar a tarde descoberta. Os filhos da classe A e B, à tarde eles fazem Kumon, violão, esporte, com atividades que são pagas por essa classe. E os da escola pública ficam à mercê, muitas vezes, de ninguém dentro da casa. Ou a gente coloca essas crianças e cuida e dá instrução para você dar um pouco de igualdade. Não dá para fazer tudo no primeiro momento? Não dá. Começa pelo primeiro ano do ensino fundamental. No outro ano faz o primeiro ano e o segundo ano. Vai gradativamente, que em 8 anos a gente vai formar a primeira turma de ensino fundamental. Ou seja, completa. ainda temos muito caminho a percorrer. Muito, muito. Agora, é a única política que ameniza essa dívida social absurda desse país, que montou 2 educações, né? Uma da classe A e B e outra da classe D e E. Então você não consegue quebrar o ciclo de empobrecimento, miséria, porque só a educação que te dá as armas para quebrar esse ciclo. E aí fica correndo atrás dos efeitos.
Lígia, eu fui, só para dizer uma coisa que está me angustiando, eu fui ontem em Dourados. Lá tem uma comunidade chamada Santa Felicidade. É a coisa mais triste que eu já vi no Mato Grosso do Sul. Não tem coleta de lixo, não tem água, esgoto a céu aberto, favela, em Dourados. Aí você fala assim, quanto tempo vocês estão aqui? 12 anos. Porque se fosse uma coisa assim, não, chegou, é uma coisa improvisada, tem 6 meses, 1 ano, né, que está aqui. Uma situação de total abandono, inclusive por parte da saúde, que nem agente comunitário não coloca lá, que diz que não é para não atendê-los. E Dourados é a nossa cidade mais rica. Tem uma Dourados que você olha e fala, cara, que deu certo a cidade. E aí eu pergunto, o que é que o senhor poderia fazer como senador? Isso daí você tem que primeiro ficar indignado, né, Dani? Primeira coisa, porque se você achar normal, isso é assim mesmo, você começa a achar normal que pode matar gente em Ponta Porã 10 horas da manhã, e você fala, Ponta Porã é assim mesmo. Ali não pode achar normal. Ali tem que trazer assistência social, saúde, eles têm que fazer o projeto de habitação. Há 8 anos fizeram 7 mil casas no estado, o déficit habitacional no estado é generalizado. Você vai em Ribas do Rio Pardo, entrou uma enorme de uma empresa lá dentro, dobrou a população e não tem terreno, não tem casa, não tem aluguel. O progresso é bom, é bem-vindo, as pessoas vêm atrás dele, mas você tem que antecipar ou não aceitar conviver sem achar que aquilo é profundamente errado. Então, o senhor está colocando aí como um projeto de trabalho do município, né? No caso daquele de Dourados, é município, é estado e é União. Tá, porque eu ouvi, inclusive, uma propaganda político-partidária agora que entrou do senhor, onde o senhor fala que o senhor vem com a proposta de mudar para melhor a vida da população sul-mato-grossense. Então, pessoas. Né? Como o senhor faria isso? Gente, não tem outro caminho. Ou a gente vai para a educação, ou a gente põe essas crianças, a gente dá um nível melhor, colocando o magistério no centro desse debate. Que tipo de escola que a gente está? Porque também não adianta ser um depósito. Eu tenho propriedade rural. Tem criança que sai 4 horas da manhã, leva 3 horas de ônibus para chegar na escola, fica 3 horas na escola e 3 horas de ônibus para voltar. Ele fica 6 horas num ônibus para ficar 3 horas na escola. Isso é decisão política. Pelo menos os do meio rural tem que começar ali. Já não dá para ser assim. Técnicas também. O ensino do ensino médio já tem a flexibilização do currículo, já é permitido. Então, isso vai da decisão. Tem uma cidade que tem mais indústria têxtil, então vamos para a mão de obra mais vocacionada. O polo tecnológico, os nossos jovens não entraram em startup, na revolução pós-industrial de conectividade. O campo está muito pouco informatizado. A gente pode ser vanguarda na informatização da área rural brasileira. O senhor não acha que essas discussões hoje elas ficam muito dentro dos gabinetes ou nos discursos e na prática a gente não vê tudo isso? Aproveito para emendar, perguntando quais seriam as suas primeiras medidas como senador. A discussão ela está na rua. Eu reúno com os jovens, eles querem, eles estão lá. A da saúde... O que mais que ela pode fazer a não ser dizer eu preciso de saúde? Essa discussão acontece em todos os lugares. O que vai é, na hora que você chega à representação, se a gente vai para lá representando um setor, você vai ficar refém daquele setor. Se você vai para lá, porque eu cheguei a Senado, mas quem me elegeu foi o chefe A ou o chefe B, você deve o seu mandato ao chefe A ou ao chefe B. Você tem que romper isso. Mato Grosso do Sul não tem tradição de mandar representante de políticas sociais. A última foi a Marisa Serrano, que era temática da educação. Fez um primeiro mandato, saiu, foi para o Tribunal de Contas. Mas a gente quer as políticas sociais para chegar nas pessoas, para reconhecer as pessoas como objeto aqui no nosso estado de trabalho, mas manda representantes de empreiteiras, de agro, de tudo, mas não manda de pessoas. E sem mandar representante de pessoas, você não sai do outro lado. E aí fazer essas políticas sociais, implantar alguma legislação que ajude a trazer mais investimentos para as regiões, né? Isso é muito importante, a gente desenvolver outras regiões do estado, como que vem acontecendo nesse momento na região leste. O senhor lá, como senador, caso eleito, como é que o senhor pretende fazer com que os seus pares aprovem essas suas propostas? Porque a gente sabe, por exemplo, quando o senhor foi ministro, o senhor teve muita dificuldade para aprovar alguns projetos, né? Até orçamento. 2 minutos aí para o fim da entrevista. A função do ministro é ir na Câmara, ir no Senado, falar, me dá mais recursos. Mas no ano de 2019, no ano pré-pandemia,
Nós zeramos todos os débitos do SUS com as cidades e com os estados. 6 anos de débitos de Brasília com os estados e municípios. Fazendo o quê? Gestão dos processos. Aqui no estado define-se o zoneamento. Vai plantar soja no Pantanal? Não, faz o zoneamento. Fala, ó, não pode aqui. Vai fazer de bonito o polo turístico, então concentra ali mão de obra em enfrentamento. Na costa leste, o maior potencial solar no meio do Planalto Central, energia limpa e barata. Por que não colocarmos na agenda a geração de energia solar, biomassa? Nós somos a terceira energia mais cara do Brasil. Por que não vem indústria para cá? Como é que São Paulo defende os seus interesses? Na hora que ele quer, que ele precisa do voto dos 3 senadores de Mato Grosso do Sul para votar os seus interesses, é a hora que a gente tem que sentar com São Paulo e falar, eu quero uma indústria moveleira no Mato Grosso do Sul, eu quero uma indústria atacadista no Mato Grosso do Sul. É representação de qualidade no Senado. É isso que eu vejo que eu posso colaborar e muito para que esse Mato Grosso do Sul seja um local melhor de se viver. Candidato, o senhor tem 1 minuto, eu gostaria que o senhor desse um recado para os eleitores aí, para esses 800 mil eleitores. Mato Grosso do Sul, acho que se teve uma pessoa que foi testada em rede nacional sobre se ele negocia seus princípios, se é ético ou se não é ético, eu acho que eu passei por esse momento quando o que estava em discussão era vida, preservação da vida e relativização da vida de princípios que norteiam, tanto como cristão, como médico, como científico. Agora chegou a hora da gente poder fazer do Senado da República a defesa das pessoas que moram aqui, principalmente daqueles que querem mais qualidade de vida, mais educação, mais saúde, com alguém que já está habituado a trabalhar por pessoa com deficiência, por saúde mental, por educação, por saúde, por enfermagem, para que a gente possa ter a representação da nossa gente, dos jovens do Mato Grosso do Sul que vão construir esse estado. Então vem aí um novo Senado, vem aí uma candidatura para representar vocês. Até lá, até o dia 2 de outubro. Luiz Henrique Mandetta está conversando aqui com a gente, ele que é candidato ao Senado por Mato Grosso do Sul, pelo União Brasil. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço a CBN, a todo o grupo, a Rede, a Lígia, a Dani, ao pessoal do som aqui que está fazendo a mesa, obrigado pela qualidade e pelo serviço prestado. Seria muito bom até ter um debate entre os candidatos ao Senado, ficaria até mais florido. Parece que ia ter um cancelaram, o que é muito ruim para a democracia, mas pelo menos temos um espaço para poder falar. Parabéns à Rede CBN, está de parabéns. Amanhã o nosso entrevistado será o candidato Juiz Odilon, do PSD. Dia 8, quinta-feira, Tereza Cristina, do PP, fechando a rodada para o Senado. Dia 9, sexta-feira, será a vez do candidato do PT, professor Tiago Botelho. E a partir da próxima semana, na terça-feira, dia 13, nós vamos ouvir aqui as ideias e as propostas dos candidatos a governador de Mato Grosso do Sul. Nós encerramos agora a rede CBN de transmissão simultânea nas emissoras de rádio e TV. Grupo RCN na cobertura das eleições 2022. CBN, eleições 2022.